Teve um dia desses que eu vi no Instagram um menino fazer um vídeo que me deixou um pouco estarrecido. Não por causa dele especificamente, porque gente falando bosta na internet tem em todo lugar, mas é porque pelo número de pessoas que aplaudiu o que ele disse e pelo que eu sinto do que a gente tem dito por aí, esse é o ethos do nosso tempo, sabe? No vídeo ele dizia que se você tem carro, sua mãe vai chegar de madrugada, você pode buscar sua mãe, mas você não quer, você tem que buscar sua mãe? Claro que não, você não precisa fazer o que você não quer. Aí eu fiquei tipo, eita... Trouxe até o Kant aqui pra gente ler um pouquinho da fundamentação da metafísica dos costumes para falar sobre imperativo categórico. E aí ler Kant vai fundir o cérebro da garotada, você não acha, Matheus? Mas eu não vou ler Kant pra você, juro. Mas eu vou trazer um pouquinho dessa ideia sobre família e nosso karma e até onde é nossa obrigação ajudar aqueles com quem a gente tem laços consanguíneos, até onde não é mais saudável fazer isso. Vamos refletir sobre essa ideia de que nossa família é nosso karma e o que significa isso? Seja bem-vindo, bem-vinda aqui neste canal. Falamos das tradições espirituais, falamos de meditação, de caminhos para a iluminação, de autoconhecimento, de filosofia e, dentre outras coisas, de yoga, dessa filosofia que busca a união perfeita do ser consigo, do ser consagrado, do ser com todo. Este aqui, caso vocês não conheçam, é o meu gato, o Senhor Pimopípedes. E ele está passando um mês aqui no Instituto, já que o meu marido está fora. E está deixando a gente encantado / exasperado, né, Matheus? Ele adora o Matheus, fica no ombro dele, fica em cima do braço dele quando ele quer trabalhar. Ele é muito carinhosinho, né? Família, karma. Então, vamos começar com um ponto que é comum a todos nós. Todos nós temos daddy mommy issues. Que é isso? Problemas parentais, né? Todos nós que conhecemos um pouquinho de terapia, um pouquinho, não precisa saber profundamente Freud ou Jung, Lacan e tal. A gente sabe que a fundamentação do nosso caráter, a fundação da nossa persona, que é nossa primeira família, as primeiras pessoas que convivem com a gente, dão para nós o substrato dessa nossa personalidade, essa estrutura do nosso caráter, mas também dão para nós, por suas faltas ou excessos, por suas ignorâncias, o tom dos traumas e dificuldades que a gente vai ter que enfrentar ao longo da nossa vida toda. É por isso que eu começo esse vídeo com uma brincadeira do Ram Dass, que é uma brincadeira muito verdadeira, porque é claro que como um dos inauguradores dessa coisa de falar sobre yoga e meditação e iluminação no Ocidente, ele se deparava toda hora com essa galera que vem até mim também, dizendo que se iluminou, como se iluminação fosse um processo simples e automático como o de acender uma lâmpada. E aí ele brincava e dizia, como psicólogo de Harvard, que se tornou guru que ele era, se você acha mesmo que você está iluminado, experimenta passar um final de semana com a sua família e depois me conta. Porque todos nós temos nossos traumas e, por mais que você tenha sido nutrido de profundo amor e carinho por sua família, por mais que você identifique ali um grande privilégio em estar com eles, ou como, por exemplo, no meu caso, que apesar das dificuldades que eu tive e das dificuldades que eu causei aos meus pais, e olha que eu fui difícil, hoje a gente se dá muito bem, e principalmente eu e meus irmãos, que éramos irmãos que eu e o Gustavo nem tanto, mas eu e o Gabriel brigávamos muito quando éramos crianças. E hoje nós três somos muito unidos. Mesmo assim, conviver demais com gente que conhece você por detrás da máscara é difícil. Sua família é seu karma por várias razões. Sua família é seu karma porque eles são produto da conjunção de causas e condições que fez você nascer naquele lugar, naquele tempo, naquele espaço, naquela língua, naquela cultura, com aquelas pessoas em volta. Então, eles são algo com que você tem que lidar, por mérito ou demérito. Se você nasceu numa família rica, bem estruturada, dirão os hindus, os yogis e os budistas, dirão as religiões dármicas que isso é o seu bom karma. Mas as dificuldades que você enfrenta aí também são produtos de karma, são a somatória de causas e condições que fizeram você estar aqui e agora. Então a sua família também é seu karma, porque eles são o primeiro campo de desafio que você tem para lidar, para operar a sua transformação e seu autoconhecimento. Bhagavad Gita, grande e celebrado texto da tradição hindu, comentado por todos os mestres de todas as linhagens do yoga, do hinduísmo em geral, e agora sendo celebrado num curso magnífico, inclusive pelo meu Tantrika Guruji, pelo Acharya de Staneshwar Timalsina, tem um curso do Acharya. Então a Gita abre-se dizendo assim, Dharma Kshetre Kurukshetre, então quer dizer, no campo de batalha de Kurukshetra, o campo de batalha do Dharma, aquele lugar onde aquela batalha seria travada era o campo da lei da vida. A palavra inaugural para dizer que aquela metáfora toda sobre aquela grande guerra de família contra família é sobre você, é sobre a sua vida. E claro,
tudo num texto sagrado é calendoscópico e serve para o micro e para o macro. É a batalha interna, mas é também a batalha no seu primeiro campo de batalha, que é a sua família. E lá é muito difícil, porque assim como Arjuna fraqueja em atirar suas flechas certeiras nos seus injustos parentes, também você, para se desvencilhar dos costumes da sua família, para conseguir se afastar da sua mãe, que é super carinhosa, que você ama, mas que é sufocante, também tem dificuldade, do seu irmão, que é injusto, mas que você gosta, da pessoa que é dependente, que não quer crescer. É muito dilemático, por assim dizer. O que é isso aqui? É uma encalacrada, um dilema, sabe? A ideia de dilema ético é: e agora o que eu faço? Não tem uma resposta fácil. Será que eu digo as verdades na cara da minha mãe, da minha avó, da minha tia, do meu irmão? Ou eu tento educá-los, ou eu tento ajudá-los? É sempre difícil, né? Então, por isso que família é nosso karma. Lá naquele vídeo eu falei pro cara que, se a sua mãe chega às 4 da manhã, você tem a obrigação de ir buscá-la. Se você tem um relacionamento saudável com a sua mãe, considerando que a sua mãe não seja uma psicopata, e existem, eu tenho um monte de cliente de terapia que, sim, os pais foram, né, a mãe, o pai foram psicopatas e que fizeram muito mal aos seus filhos, e que nesse caso eu realmente digo, se afasta daí. Se não é esse o caso, sim, você tem uma obrigação moral de auxiliar a sua mãe no que te cabe sem te causar dano, porque afinal de contas, por pior que eles possam ter sido, eles poderiam ter escolhido não criar você, eles poderiam ter escolhido te jogar fora. E se alguém passou por isso, pelo amor de Deus, sinta-se abraçado e acolhido. Eu estou falando no quadro geral. Então, sim, você tem a obrigação de ajudar ou de continuar essa corrente de solidariedade com aqueles que foram solidários com você. É claro que isso tem 1 milhão de nuances. Mas aí a gente passa para um outro mestre, né? Quando a gente fala de se isolar da família, o Yogananda, por exemplo, que queria idilicamente ir para os Himalaias, meditar lá, longe de tudo e de todos, Shri Yukteswar diz: não, volta para tua casa. Por que você vai privar sua família do amor que você quer dar aos outros? Que lição preciosa aí, não? Porque o que o mestre está tentando dizer é o seguinte: se você não é capaz de amar o seu próximo, e aqui fazendo essa analogia com o ensinamento de Jesus de o seu próximo sendo quem está mais perto, como é que você vai querer amar o distante? É fácil amar o que está longe. Aquele que você não convive, aquele que não te vê de calça riada, de bunda descoberta, aquele que não sabe dos teus defeitos, aquele que não cutuca as tuas feridas. É fácil amar pessoas que você vê pouco. Difícil é amar quem está ali toda hora. Mas eu amo minha família, mas eu não sei, eu me incomodo com eles por perto. É todo o seu direito. Inclusive você entender que amar e gostar são coisas diferentes também é seu direito. Agora, o que é importante também nesse processo de amadurecimento é que você contemple a ideia de que você só cresce mesmo quando você para de culpar seus pais, sua família, pelos problemas que você vive hoje. Em algum momento, você vai ter que entender que eles moldaram, sim, a estrutura de vida que você tem, o tipo de medos que você sofre, o tipo de dor que você sente, mas você pode usar isso como material para crescimento ou como justificação para sua miséria para o resto da sua vida. O que você faz com seus traumas é mais importante do que os traumas em si, né? Então, dizer, eu até vi esses dias um terapeuta dizendo assim, trauma não faz ninguém crescer, trauma te tornou uma pessoa traumatizada. Concordo. Eu concordo que traumas não fazem ninguém crescer a priori, de imediato, assim. Mas você vai passar por coisas ruins, quer você goste, queira ou não. Como isso vai te marcar, como isso vai te permitir crescer, como isso vai te permitir desenvolver ou vai te atrofiar, é da sua conta. O que Shri Yukteswar está dizendo para o Yogananda é justamente isso, assim, olha, eu sei que é difícil para você, no caso do Yogananda, eu sei que é difícil para você estar com a sua família, porque eles, apesar do seu pai ser um yogi, seus irmãos ridicularizam sua prática, você não tem tempo para ter todas essas cataclísmicas experiências espirituais que você está tendo quando eles ficam te cobrando de, sei lá, de arrumar emprego, de casar, porque pegaram muito no pé do Yogananda para isso. Mas se você não souber superar essas dificuldades mundanas simples e triviais, então quando você diz para mim que você quer vencer de uma vez por todas o ego, se iluminar para além de todas as fronteiras e barreiras, é uma forma de escapismo. Porque ou o caminho espiritual serve para você integrar tudo o que você sabe, tudo o que você acredita, tudo o que você faz em uma unicidade, em uma coerência, em um corpo de coerência que sirva para você lidar com o extraordinário e com o ordinário, ou os seus ensinamentos espirituais transbordam para além do momento da sua meditação e servem fundamentalmente para você ter inteligência emocional, inteligência cognitiva, inteligência social para lidar com as pessoas próximas e as distantes, ou toda essa prática é só uma fuga, é só um enfeite do ego. Ou você usa de fato o ensinamento espiritual para te dar manejo para lidar com as suas dificuldades, ou você está perdendo tempo.
E aí o Ram Dass dizer, olha, experimenta passar um final de semana com a sua família, se você tá achando que você tá iluminado, aí você me conta o que acontece. Porque, de novo, lá com eles eu tô exposto, lá com eles não existe persona mascarada. Mas posto isso tudo, e até o exemplo do menino, agora que eu não preciso fazer o react lá no Instagram e posso falar com mais tempo, não, eu não acho que você seja obrigado a conviver com a sua família se a sua família é eventualmente tóxica. Se você, passando por um processo delicado de terapia, descobre, por exemplo, que, sei lá, possivelmente sua mãe, ou seu irmão, ou as pessoas que te fazem mal, tem, sei lá, algum transtorno antissocial, psicopatia, sociopatia, se a pessoa realmente não gosta de você. Agora, amadurecimento espiritual significa desenvolver amor até por quem não nos quer bem. E amar não tem nada a ver com gostar. Amar tem a ver com chegar a um nível de compreensão que você não deseja o mal e que você deseja todo o bem possível, apesar de você querer distância, apesar de você não gostar de conviver, apesar de você ter diferenças de ideológicas ou de pontos de vista. É claro que eu sei que existem relacionamentos familiares que não devem ser cultivados e que a ideia de se obrigar a tratar e a continuar com alguém só porque é sua mãe ou porque é seu marido, que é menos ainda, né? Marido e mulher não é parente, gente. Se você tá sofrendo um relacionamento tóxico aí, sai fora. Mas, se sua relação com seus familiares mais próximos é a causa de sofrimento, entenda, eles são seus karmas no sentido de essa é a condição que você tem para viver nessa vida. Fingir que isso não existe não vai resolver o problema. Então você tem duas alternativas. Amadureça para se afastar ou amadureça para conviver em um estado de equanimidade. O que você não pode é fingir que não existe. Né? Então, em algum grau, você precisa integrar todas essas esferas da sua consciência, aquela que foi machucada, aquela que foi mimada, aquela que foi abandonada, aquela que foi super bem protegida, super protegida, e ver em que grau todas essas experiências somadas podem te tornar uma pessoa mais sábia, podem te dar material para responder de maneira mais direta, contundente, responsável, inteligente aos problemas do mundo. E se você quer aprender a fazer esse tipo de trabalho, entenda que isso não dá para fazer do dia para a noite. Não existe, gente, pelo amor de Deus, não há superação de trauma em tratamento instantâneo. Não há. Então, assim, por mais que eu já tenha falado bem das medicinas da floresta, que eu saiba que as pessoas mudam de vida, né? Tem até um documentário que eu tô com vontade de assistir de um menino que queria se matar, já tinha feito tudo quanto é tratamento psiquiátrico, foi para uma tribo xamânica dizendo, nossa, isso aqui não funcionar, eu vou me matar. E realmente o negócio muda a vida dele, mas assim, ele é virado do avesso e ele passa o resto, então, do caminho dele, da vida dele, processando aquela experiência. Então, o que eu quero dizer é, esse povo que diz, ai, 1 ano de terapia você faz em uma sessão de ayahuasca. E eu tô fazendo essa ressalva para a medicina da floresta porque ela realmente tem essa potência curadora. Não, eu não acho que seja esse o caso. Eu acho que você precisa de 1 ano de terapia para entender uma experiência psicodélica ou enteógena, se ela é bem conduzida por professores, por xamãs, por condutores competentes. Agora, do contrário, essas outras pseudoterapias, sabe? Vocês sabem do que eu tô falando. Essas pseudoterapias que prometem curar 50 traumas com aquelas barras que acessam nossas consciências, sabe? Não, você não cura trauma assim. Não é assim que funciona. Um trauma leva tempo para você amadurecer, ressignificar, observar como lidar com aquilo. Não é instantâneo, não é miojo. Então, você quer fazer um trabalho de autoconhecimento terapêutico, meditativo, entenda que isso custa, não é custa dinheiro, custa tempo, custa paciência, custa autocuidado, autocompaixão, imprescindíveis para que você saia desse sofrimento que tanto te incomoda. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, vem conversar com a gente no instituto, ou nos atendimentos, ou fazer meditação conosco, ou procure um terapeuta também da sua confiança, mas entenda que esse trabalho de amadurecimento para ressignificar esse karma que você tem com a sua família, precisa também da sua disponibilidade de descobrir que eles não são os únicos culpados do seu sofrimento. Você também, na medida em que, consciente ou inconsciente, ignorante ou não, atravessava esses reveses. E eu digo isso com toda a compaixão do mundo. Não estou dizendo que você tem culpa dos seus sofrimentos. Eu estou dizendo que você tem participação na vivência deles. E precisa entender que há, nesse caso, então, responsabilidade sua se a ideia for ressignificar, modificar, ou superar esses traumas. E isso leva tempo.